Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o poder da presença, que é o dom sagrado do verdadeiro terapeuta. Terapeuta sem presença não se estabelece, né? Não cresce, não se sustenta no universo terapêutico. Então, vamos abrir aqui para a gente entender um pouquinho quais as bases. Então, eu coloquei aqui para vocês as citações de presença. Tem, às vezes você se confunde, né? A gente se confunde um pouco. O que que é presença, afinal? É simplesmente ir num local e estar presente de corpo ali? Não, é muito além disso. Principalmente para o terapeuta, porque a presença do terapeuta, o terapeuta estar presente dentro do trabalho terapêutico dele, vai muito além do que estar fisicamente ali. Então, estar presente significa suspender o peso do passado. Começa por aí, para o terapeuta, né? O que que é o peso do passado? É a depressão. E não se afogar nas projeções do futuro, que é a ansiedade. Então, não só para o terapeuta, mas para todos nós como pessoas, antes de ser terapeutas, nós somos pessoas. Quando a gente não está presente numa relação qualquer que seja, inclusive na relação terapêutica com o nosso paciente, se a gente estiver, pensando no passado, poxa, eu já passei por esse caso, eu já passei por essa situação, e eu já sei o que que vai dar isso, tudo vai se repetir, vai ser sempre a mesma coisa. A gente não está presente, a gente já está olhando com o olhar do passado, o mapa neural errado, já começa por aí, né? E para algumas pessoas, dependendo da situação, já é um indício de depressão. E não se afogar em projeções do futuro. Para o terapeuta, o que significa isso? Poxa, esse caso aqui é muito difícil. Não vou conseguir dar conta, porque eu já sei que essa pessoa vai começar a mentir para mim, vai começar a faltar, vai começar a surtar. Então, já vem com aquela ansiedade, já projetando um futuro que muitas vezes nem se cumpre. Estar presente, então, é olhar para aquela pessoa como única. Começa por aí. Não só o terapeuta, como qualquer pessoa. Quando a gente está numa relação qualquer que seja com alguém, aquela pessoa é única. Não existe no universo outra pessoa igual àquela que está na sua frente, independente do tipo de interatividade que você está fazendo com ela. Pode ser irmãos gêmeos, pode ser o que for, né? O que eu entendo de mais parecido, irmão gêmeo. Cada um é único, cada um tem suas características, cada um tem seu código de barras, vamos falar assim, único. Então as pessoas têm que ser olhadas dessa forma. A mente que vagueia entre o que foi e o que ainda não é, né, passado e futuro, perde o único tempo onde a vida realmente acontece, que é o agora. A gente passa muito por isso na nossa vida, no dia a dia, na nossa rotina. Muitas vezes a gente tem saudades do passado, que, é claro, a gente não vai apagar tudo que se passou na nossa vida. A gente tem sim que considerar tudo, de bom e de ruim, que aconteceu, porque aquele é o nosso alicerce, a nossa estrutura. Mas viver ali é que não dá. E porque se a gente vive ali naquele passado, a gente não está presente no agora. Se a gente vive no futuro, olha, eu vou trabalhar, vou construir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o que lá. O que está acontecendo? Você não está no agora. Você não está nem prestando atenção no que está acontecendo agora. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui com vocês, né? Tem só 5 pessoas aqui? Ok. Tem 5 pessoas. Se não tivesse ninguém aqui, eu ia gravar essa aula do mesmo jeito, até porque ela faz parte de um projeto e todas essas aulas que eu estou gravando aqui, elas vão acabar sendo úteis para mim e para vocês também, que quiserem participar do projeto, por um motivo que vocês vão saber posteriormente. Então, eu estou aqui, eu estou focada em tudo isso que eu vou falar com vocês aqui agora. E não me importa o que está acontecendo lá fora, se a criança do vizinho vai começar a gritar, se o cachorro vai começar a latir, nada disso me importa. Eu estou com foco nisso que eu estou dizendo para vocês, porque eu quero passar com mais clareza possível. Eu não quero que seja uma aula desagradável, arrastada, que vocês percam interesse. Não, eu quero que seja interessante, eu quero que seja importante para a vida de vocês. Eu quero que seja, um marcador. Todas as aulas vocês podem perceber a paixão que eu faço essas aulas que eu faço.
E quem faz alguns tratamentos comigo sabem também a paixão que eu tenho por tudo que eu faço. Então, isso é estar presente no agora. Isso é natural, nasce com a gente? Às vezes sim, na maioria das vezes não. A gente aprende a fazer isso. A gente tem que aprender, porque se a gente não aprender, a gente não sustenta os nossos sonhos. Você projeta, sonha, projeta, não acontece nada, você não consegue sustentar. Você até chega lá, mas não sustenta, por quê? Você não está presente naquilo. Na Cabala, sobre o agora, né? O poder da presença. Na Cabala, ela nos ensina que a presença é o canal por onde a luz divina flui. Olha que coisa linda. Quando estamos presentes, somos vasos limpos, receptíveis à sabedoria do alto. Olha só que importante isso. Então a gente está vazio aqui, recebendo a sabedoria do alto. Se a gente tivesse cheio do passado, ou daqui a pouco eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou olhar o celular porque alguém ficou de me ligar, você não está presente. Aí como é que você vai receber se o seu vaso já está cheio? Então, somos vasos limpos, segundo a Cabala, recebendo a sabedoria do alto quando estamos na presença. A Bíblia tem várias citações para quem é mais estuda a Bíblia, ou religioso, seja lá como for, a Bíblia tem várias citações. Então, tem Êxodo, quando Deus revela seu nome a Moisés, ele diz: Eu sou o que sou. Esse eu sou é a expressão mais absoluta da presença. Eu sou. Pensa bem, repete para você agora em silêncio aí, independente de religião, de tudo, qualquer coisa. Entra dentro de você, no seu âmago, no seu interior, e repete mentalmente para você: Eu sou. Como que é isso? Você fica nesse momento, quando você fala eu sou, você fica totalmente presente em você, no seu corpo, na sua energia, na sua alma. O eterno não habita o passado nem o futuro, ele é presença pura. E quanto mais próximos estamos desse estado, mais conectados com a cura nos tornamos. Outra passagem que é Salmo 46. Eu gosto muito de Salmos, muito mesmo. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, ele está presente na angústia em quem crê, clama por ele e tudo mais. Aqui a ênfase está no bem presente, né? Socorro bem presente na angústia. Não é um Deus distante ou prometido apenas para o futuro, é presente, é no momento, no aqui e agora. Ele se manifesta no momento presente, na hora da dor. Esse é o exato paralelo da postura terapêutica. Ser socorro bem presente para o outro, emocionalmente disponível. Então, nós, quando estamos numa sessão terapêutica, a gente precisa estar focado ali naquele ser único que está na nossa frente. Não existe assim, esse aqui vai para aquele lote de casos de pessoas que têm depressão. Esse outro vai para o lote, para o projeto que eu tenho para pessoas que têm ansiedade. Esse outro vai para relacionamento abusivo. Não, cada um é único e não tem pacotes para a gente colocar o nosso paciente, não. Que mais? Nas constelações sistêmicas, a presença nos fala de enraizamento no aqui e agora. Fala sobre as lealdades invisíveis, nos direcionando ocultamente. Aqui já começa o nosso assunto de psique e constelação. Lealdades invisíveis, quando a pessoa ela está presa por algum movimento interrompido, por algum nó do passado, o que que acontece? Ela vive representando alguém da ancestralidade dela e vai acontecer que ela não está presente no aqui e agora, porque ela está o tempo todo inconscientemente buscando resolver aquele emaranhado que aconteceu lá na ancestralidade e a pessoa não tem nem noção que isso está acontecendo. Ela só sabe que ela quer uma coisa, mas acontece outra na vida dela. Ela não consegue co-criar aquilo que ela quer, o projeto dela, porque ela está cumprindo
a lealdade invisível que ela, por ressonância, ela assumiu aquele nó de um ancestral. E também tem uma visão dos maias, foi uma aluna que conversou comigo essa semana e ela me relembrou e até me deu mais informações que eu achei maravilhosas as informações que essa aluna me deu. Eu acho que foi a Regina. Ela fala assim, estava falando comigo que os maias eles falam sobre presença. Eu peguei a presença para o nosso assunto aqui, mas foi um outro assunto. Então eles falam sobre presença quando eles honram os 7 ciclos, o ciclo de 7 anos como mudança e atualização da energia transformada e amadurecida da pessoa. Então os maias eles também têm essa noção de setênios, mas eles usam outro nome e vem de uma forma muito parecida com os setênios, e é muito interessante o jeito que eles consideravam cada 7 anos da vida da pessoa. É como, resumindo aqui, é como se a pessoa ela tem que estar presente no seu setênio. Se ela estiver presa no setênio que já passou, ou estiver querendo viver o setênio que ainda não chegou, ela vai ter problema porque ela não está presente no lugar dela de merecimento e de momento da vida. Então, essas são algumas bases que eu passei para vocês, tá? E para a gente entender um pouco mais sobre presença, o que que significa isso, para falar do restante dessas abinhas aqui, que tem assunto interessante aqui, gente. Alguma pergunta? Eu estou olhando o chat aqui, estou vendo que ninguém perguntou nada. Eu vou aguardar 30 segundos. Pode abrir o microfone, que fica mais fácil do que digitar, viu? Vamos facilitar para vocês, né, gente? Sem perguntas, né? Vamos seguir então. Gente, alguém já ouviu falar nesse nome aqui? Zintzum? Vocês vão saber agora o que que é isso. Tem tudo a ver com presença. Zintzum, o recolhimento que permite o outro existir. É uma coisa muito linda isso, gente. Na tradição mística da Cabala, Zintzum é o ato divino de retração. Então, antes da criação do mundo, né, aqui é a história, a gente precisa citar aqui porque é interessante, disse que Deus contraiu a sua luz infinita, porque ele era todo luz, conforme a história, né? Então, somente a luz dele habitava tudo. Para ele poder permitir que as coisas que ele queria tivessem vida e criassem, para ele mesmo permitir que o outro existisse, o que que ele fez? Ele recolheu a luz dele um pouco. Ele recolheu para que o outro pudesse existir, porque senão somente existia a luz dele, não existe mais nada. Então, ele precisou recolher para que o outro pudesse surgir, onde o universo, com suas vontades, histórias e almas, pudesse existir livremente. Essa sabedoria milenar nos ensina algo essencial sobre o estar com o outro. Às vezes é preciso se recolher para permitir que o outro se manifeste. Então, aquela pessoa que ela é muito tudo, só dá ela, né? Só tem a luz dela, só ela que é, só ela que faz, só ela que sabe, só ela que quer. Elas muitas vezes ela faz com que o outro se retraia e deixe de existir simbolicamente. Né? A gente vê muito isso em casais. Nessa semana mesmo eu estava conversando com um casal, porque a moça veio, né, querendo terapia, embora eu não faça mais terapias, mas ela veio querendo, junto com o marido, né? Junto com o marido já está errado, porque se ela vai buscar terapia, ela tem que ir sozinha. Ok, pediu para eu conversar com eles, veio junto com o marido, e ela muito encolhida, tentando falar e tal, tentando colocar que ela tinha um problema muito sério lá e não sei o quê. E aí, o que que eu fui percebendo? Eu mal estava ouvindo o que ela estava falando. Eu estava percebendo assim, que ela começava a falar, o marido completava. Ela começava, o marido completava. E ela muito assim, né? Muito retraída. Então ela falava: Olha, eu não sei o que fazer, porque eu preciso trabalhar, porque eu não consigo contribuir em casa. Aí ele vinha. Mas ela já fez tudo quanto é coisa. O tom de voz dele já enchia toda a sala, né? Ela já fez tudo quanto é coisa, nada dá certo, ela não dá certo em nada.
Aí a mulher, aí eu falava, deixa ela falar um pouquinho. Aí ela ia tentando falar mais alguma coisa e ele impaciente. Sabe quando você percebe que a pessoa ela tá ouvindo, mas ela já está elaborando a resposta para te dar? Ela não está nem absorvendo o que você está falando, o que o outro está falando. Ela está ouvindo, mas já está ali, ó, quase saindo já a resposta dela, né? Aquele desespero que você vê no olhar da pessoa, na atitude dela, no corpo dela, que cheguei para frente, assim, que eu vi aquele homem fazendo isso. E aí, o que que acontece? A mulher tem uma série de doenças, e tem inclusive autoimune, porque ela não existe, então ela já não quer existir de vez, né? Já tá, as células dela já estão matando ela, porque por que que ela vai existir? Porque ela é totalmente dependente daquele homem financeiramente, emocionalmente e tudo. Então, é claro que essa é um outro extremo da luz que eu estou dizendo, né? Então, para o outro existir, né, a Cabala diz assim, a gente precisa recolher um pouco a nossa luz, nosso espaço tem que se recolher para dar espaço para o outro estar presente. Então, uma presença muito abundante também é prejudicial. Como terapeuta, o que que vai acontecer? Um terapeuta que é só ele dentro da sala ali, o cliente parece que não existe. Ou ele que parece que não existe porque chega aquele cliente lá que ele toma conta do espaço todinho ali e o terapeuta não sabe se posicionar. Nunca vai dar certo isso. Nessa dinâmica não vai chegar a lugar nenhum e daqui a pouco o que que vai acontecer? Esse cliente vai embora. Estando ele em qualquer uma dessas posições, ele vai embora. Porque não vai fluir ali, não vai acontecer nada, tá? Zinzum é a arte de recuar o ego para abrir o espaço para o encontro. Né? A gente nem sabia, tem tanta coisa que a gente não sabe, né, gente? Olha que a Cabala fala para a gente, como é importante a gente saber, a gente ter esses saberes, né? Em um mundo ruidoso e cheio de interrupções, praticar o Tzin é um ato de amor e presença. É dizer sem palavras, agora eu me retiro um pouco para que você possa florescer. Esse gesto simples e grandioso transforma conversas em pontes e encontros em sessões de cura. Então, muitas vezes é importante a gente observar, isso que eu contei para vocês é uma história verídica, é um fato que aconteceu realmente essa semana, mas eu vejo acontecendo isso há muito tempo, há muitos anos. E como eu tenho esse conhecimento há muitos anos também, é claro que eu sempre vou observar onde tem essa dinâmica aqui, de que ele pensa que ele é toda a luz que há e o outro nada. Então ele impede que o outro esteja presente. Aí o que que vai acontecer quando é casal? O casal vai chegar para você para fazer terapia e vai falar, olha, o meu marido, minha mulher, seja quem for, né, o luminoso ali, ela não existe, não colabora com nada, não faz nada, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí você olha e percebe logo de cara, né? 5 minutos você já sabe toda a dinâmica do casal, depois você tem uma certa experiência. Aí você pensa, você já sabe. É lógico que ela não vai existir, ele não permite que ela exista. E ela vai ficar doente, ela vai desenvolver sim doença autoimune. E ele vai reclamar a vida inteira que ele está sobrecarregado, ou ela, né? Esse homem não se mexe e ela está sobrecarregada, ela toma decisão sobre tudo, ela que faz tudo. Ela não percebeu, mas ela que abraçou tudo, porque ele não fazia mesmo. Mas você deixou ele fazer? Deixou? Você deu oportunidade para ele? No tempo dele? Ah, mas ele é muito lerdo. Você sabia disso, não sabia? Então, né? Ou se não é uma relação amorosa, se é outro tipo de relação no trabalho, se é uma relação terapêutica. De qualquer forma, a gente sempre tem que recolher um pouco da nossa luz para que o outro possa brilhar, né? Mostrar a luz dele e existir. Então, a nossa presença, ela tem que ter um limite, tem que ter um controle, né, de presença. Aí, sabe aquela luz que é controle de presença? Você chega no local, a luz acende, né, controle de presença. Então, aqui é o contrário, você chegou no local, a luz do outro tem que diminuir um pouquinho para que a sua luz apareça e você não fique ali, ofuscado pela luz do outro, e vice-versa. Então, deixa eu ver, tem alguma dúvida, gente?
Não tem nenhuma, né? Ninguém perguntou nada. Áreas da vida. Vamos falar então como que o poder da presença ele vai atuar aqui nas áreas. Então a gente vai falar da vida pessoal, que é o CPF, né? E da vida profissional, que é o CNPJ, simbolicamente falando. Sobre presença na vida pessoal. Estar presente de corpo e alma, escuta e espírito. Escuta é ouvir o outro, né? Ouvir quem é o outro, qual é a ressonância dele, quem é aquela pessoa, qual é a frequência daquela pessoa. E espírito tem várias conotações aí, né? Espiritualmente falando, talvez seja aceitar o outro do jeito que ele é, com as coisas todas dele, que às vezes pode causar algum incômodo na gente, mas a gente também causa incômodo no outro, né? Então tá tudo certo. É a lei da vida. Essa é talvez a habilidade mais subestimada e ao mesmo tempo mais poderosa que uma pessoa pode cultivar. Estar presente de corpo, alma, escuta e espírito. Na vida pessoal é extremamente difícil, porque para você praticar isso, você vai ter que muitas vezes, uma linguagem popular, engolir sapo, né? Vai ter que engolir algumas coisas para que você possa estar presente. Você vai ter que enfrentar coisas que são diferentes do que você trouxe no seu sistema familiar. Você vai bater de frente muitas vezes, ou espelhar, ou enfrentar, até por atração por ressonância, situações de emaranhados seus que têm relação com o emaranhado daquela pessoa que você está convivendo, seja na sua vida amorosa, seja relações familiares, seja no trabalho, seja nos cursos, seja onde for, nas mídias, né? A gente vê tanto isso, né? Um não aceitar o outro, não aceitar a opinião do outro e tal. Então, estar presente de corpo e alma é muito difícil nesse aspecto aqui. E quando falamos em presença, não nos referimos apenas à presença física em um espaço, mas à entrega integral do ser, a ancoragem completa no momento presente. Esse assunto ainda vai abrir mais para outras questões, tá, gente? Um espaço de atenção plena que exala escuta, percepção, conexão e sensibilidade refinada. Então, a questão do julgamento. Muitas vezes a gente julga, sim, as outras pessoas. Até umas aulas anteriores eu falei sobre julgamento no aspecto correto que a gente tem que ver, porque a gente julga, a gente se julga, a gente julga outra pessoa. Se você não julgar, você não vive aqui nesse mundo. Olha, eu julgo que aquela pessoa ali é uma pessoa legal. Ela tem conexão comigo, eu consigo conversar com ela. É bacana. Ah, eu julgo que aquela pessoa ali, ela está fazendo uma coisa errada. Ela vai estragar a vida dela desse jeito. Ou ela vai estragar a minha vida se ela continuar agindo daquele jeito lá. Então, existe o julgamento. Agora, o julgamento malicioso, maldoso, isso aí é um outro assunto, tá? Então, essa sensibilidade refinada é isso. Entender o que está acontecendo ali de acerto e desacerto nas situações, na vida do outro. E enquanto terapeuta, a gente prestar muita atenção nessa sensibilidade refinada para entender o que aquela pessoa que é a única nesse universo, qual que é a questão dela realmente. Quantas vezes você já tentou contar algo delicado, íntimo, significativo, e antes mesmo de terminar a frase, a outra pessoa interrompe para contar que ela viveu aquilo? Você chega lá e fala: Olha, fulano, olha, amigo, amiga, namorado, marido, irmã, prima, não sei, colega. Olha, aconteceu um negócio comigo assim. Eu estava em tal lugar e, poxa vida, eu fiquei muito triste porque meu carro foi roubado e o ladrão foi lá, me agrediu, me ofendeu, falou umas palavras horríveis para mim e tal. Aí você tá contando, aí o outro fala: Nossa, você nem imagina, eu já passei por isso. Foi horrível. Sabe o que aconteceu? Eu estava lá
e aí não sei o que, deu ladrão chegou, não sei o que lá. Você que está contando. É você que estava falando, é você que estava precisando que o outro estivesse presente para você ali. Mas ele não está presente. Ele está ali no passado dele, na vida dele. Entende a questão da presença agora? Então ele não está presente para você, somente para ele. Aí ele conta, 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 daqui a pouco ele nem lembra que você estava contando. Daí, depois que ele falou tudo, ele desabafou, que eu fico quieta quando acontece isso, eu já não falo mais nada, né? Aí ele já desabafou todo o negócio dele lá, daí ele fala: É, mas poxa, você foi assaltada, né? Que coisa. E eu já sei a história dele de ponta cabeça da família dele inteirinha nesse momento, né? Isso quando eu fico, né? Porque geralmente eu nem fico escutando, não. Antes eu até ficava, agora eu não fico mais, não. Então, essa pessoa, ela não está presente nunca, porque ela está sempre dentro dela, né? Não tem conexão com ninguém. Sem contar que é uma tremenda falta de educação isso, né? Bom, essa atitude tão comum hoje, cada vez pior, as pessoas estão numa ansiedade. E é uma atitude tão comum, ela revela um vício inconsciente, a necessidade da centralidade. O ego ferido, carente e apressado, ele quer se mostrar o tempo todo e se justificar. Então, olha, você passou por um assalto, mas o meu foi pior. Eu sofri mais do que você, porque além de roubar meu carro, ainda roubaram minha carteira, roubaram todos os documentos que estavam na minha carteira. É mais ou menos isso que a pessoa vai fazer, né? Ah, mas o meu carro, o meu foi pior que o seu. Ele nem sabe o que aconteceu com você, como é que você se sente, o que que você perdeu, não perdeu, mas ele já contou tudo dele ali. E para isso ele rouba a cena, ele desrespeita o tempo do outro, ele não recolhe, né? Ele não recolhe a luz dele, não recolhe o espaço dele para que o outro esteja presente naquele momento e ele também esteja presente para o outro. Ele não faz isso. E por que que eu estou falando isso aqui nessa aula? Porque é um grupo de basicamente terapeutas, né? A maior parte que é terapeuta. Gente, terapeuta faz isso também. Esvazia o espaço da escuta, interrompe, apressa, fere o outro. Porque o outro ele já está sangrando e ele precisa ainda escutar a sua desgraça. Escutar o que você está contando para ele, ou você não, o outro está contando para ele, com aquela, né? Porque o outro que está contando, ele vai carregar, porque isso, porque aquilo. Poxa, ele já está ferido, ele está precisando de atenção, de alguém presente para ele. Então, o terapeuta às vezes faz isso também. Se o terapeuta não estiver presente, ouvindo, absorvendo, nada de ficar pensando, poxa, eu já passei por isso aí, nossa, mas eu não agi igual esse cliente está agindo, não. Eu já, olha, gente, é tão comum isso. O terapeuta, ele pensa internamente assim, nossa, que choradeira que essa pessoa tá. Que isso? Não tenho saco para isso, não. Ó, que tudo que tá contando aí, eu já passei por muito pior do que isso. O terapeuta fica pensando assim. As pessoas nem imaginam como é que são os terapeutas. Depois reclama que não se dá bem, que não rompe como terapeuta, não vira um expert, não consegue viver da terapia. É claro, né, gente? Então, aqui vocês sabem que precisar ser falado, eu vou ter que falar, né? Porque a ideia aqui é o quê? Transição de carreira, a ideia aqui é crescer como terapeuta. Então, tudo isso que eu falo aqui, às vezes, né, aperta seu calo aí, mas é importante para você. Você pode ouvir o que eu estou falando, estar presente aqui, ou não ouvir nada e continuar do jeito que você está aí, né? Se você for esse tipo de terapeuta. Que aí não tem o que eu fazer. Posso dar até a mentoria premium para você, não vai adiantar nada. Então, o que mais que a gente tem aqui? Olha, na comunicação não violenta, aqui vai entrar a comunicação não violenta. Esse tipo de pessoa, gente, que eu falei aqui atrás, que ele rouba a cena do outro, que ele não recolhe a luz dele para que o outro possa existir, para que a dor do outro possa acontecer ali para ele ouvir, esse tipo de pessoa, ele está fazendo uma comunicação violenta, ele está violentando aquele que está tentando contar para ele, está tentando, sabe, ser ajudado de alguma forma, nem que for só para ele ouvir, ficar quieto, né? Só não pode fazer assim, né, gente? Eu entendo, eu entendo. Ah, entendi. É melhor ir embora do que fazer isso. Que é um descaso total a pessoa fazer um negócio desse.
É um descaso descarado. Não faça uma coisa dessa, gente. Tenha amor pelo seu próximo, sabe? Tenha respeito pela dor alheia. Preste atenção, seja presente como um ser de luz, um ser vivo, um ser humano. Preste atenção no que seu colega, seu parceiro, seu amigo, ou nada seu, você mal conhece, não importa. É uma outra pessoa da sua espécie. Tá todo mundo num sofrimento tão grande atualmente. Não custa nada a gente abrir mão do nosso egocentrismo por um pouquinho de tempo e parar de falar tanto e ouvir o que o outro está falando. Por favor, gente. Sossega a voz interna um pouco, né, terapeuta? Sossega a voz interna. Ah, mas quando eu estou trabalhando, eu não faço isso, só quando eu estou na vida pessoal. Isso é um treino. Como é que está seu mapa neural? Você está treinado verborragia, né? Verborragia é isso. Você fala, 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 e o coitado do outro, chega uma hora ele vai embora e larga você lá, que ele fala, Deus me livre. A energia é muito pesada, né? Então, a comunicação não violenta, ela sistematizou, né, esse rapaz aqui, Marshall Rosenberg, que a conversa é compreendida como um fluxo sagrado entre dois polos. Não é um polo só mandando e o outro recebendo. É os dois polos, os dois. O emissor é aquele que fala, emite a mensagem e deseja ser ouvido com empatia pelo outro. O outro tem que estar presente ali, sem julgamento, sem pressa, sem conselhos invasivos, né? É, hoje, ontem, não sei, eu conversando também com uma dupla de alunos terapeutas, né, sobre a mentoria deles e tal. E aí o terapeuta falando para mim: Ah, mas a mulher ela apanha do marido. Como é que eu já estou na 10ª sessão com ela e ela apanha do marido e ela não larga desse homem? O que que eu posso fazer? Gente, por que que a mulher apanha do marido? O que que essa mulher tem que ela se desvaloriza tanto? Qual que é o problema dela? Vai olhar o passado dela. Ah, mas o passado dela, o pai fez isso, o pai fez aquilo, a mãe não sei o quê, a mãe. Falei, então, você queria que a mulher fosse toda resolvida. Aí chega um miserável de um cara lá que aproveita da sensibilidade dela, porque, né, essas pessoas narcisistas, eles sabem quem eles podem abusar ou não. Tanto que eles são maravilhosos para a família. Só a pessoa que convive ali nas quatro paredes com eles é quem sabe, que sabe o que eles são, né? Eles sabem fazer essa manipulação toda. Ah, mas então tá bom, mas esse homem é um miserável então. E esse homem que faz isso que bate nela? Ele tá isento da culpa? Não, não tá. Mas qual é a vida desse homem? O que que aconteceu com ele? Ah, o pai dele arrebentava ele, o menino nem comia. Gente, tem que estar presente na situação do outro. Nós somos terapeutas porque nós escolhemos ser terapeutas, porque nós escolhemos enxergar a outra pessoa. Nós escolhemos isso. A gente não escolheu uma profissão para a gente poder julgar e meter o pau em todo mundo, não. Não que a gente nunca vá fazer isso, não existe, né? Ser humano, ser humano, por melhor que ele esteja, ele tem as suas nuances aí. Mas a gente escolhe ser terapeuta, a gente escolhe ser um ser humano empático quando a gente começa a olhar para o outro e entender, poxa, por que essa situação dessa pessoa? Por que que ela passa por isso? Por que ela permite que o homem bata nela toda semana? Trai, bate, não sei o quê. E por que que esse homem bate também? E esses filhos, entendeu? Então, isso é uma relação empática. Então, o emissor, ele fala, ele passa a mensagem, ele espera que o receptor esteja presente ouvindo a mensagem que ele está tentando passar. O receptor da mensagem, aquele que escuta, com o coração presente, validando o que é dito, sem transformar o relato em um espelho da sua própria experiência. Agora entrou aqui. Por que que o terapeuta ele vem nesse tanto de julgamento? Será que ele está aqui? Não sei, pode ser que ele esteja aqui, tá? Por que que ele veio com esse tanto de julgamento, com aquele ódio que ele falou, ah, mas a mulher apanha porque gosta de apanhar, não sei o quê. Por que que essa pessoa falou desse jeito? O que que tem na história dele? O que que tem na história dele para ele pensar dessa forma, né? Que experiência ele tem? O que que ele está projetando ali naquela pessoa? A pessoa procurou ele esperando empatia,
esperando uma ajuda. É a mesma coisa que essa outra pessoa aqui, ó, que começa, quando começa a falar, o outro não deixa ela falar, né? O outro já vai contando a própria história dele. É a mesma coisa, gente. Não muda nada, só muda a forma da coisa acontecer. Aqui, da mesma forma, ele está projetando a experiência dele na outra pessoa, ok? Pesado, hein? Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem gente brava aí. Bom, ninguém perguntou se eu... Ninguém perguntou, não, né? Eu estou vendo o símbolo do chat aqui, não tem nenhuma pergunta. Espero que esteja atualizado e que ninguém perguntou. Nada. Então vamos lá. Próximo passo agora, na profissão como terapeuta. O que que é o poder da presença na profissão como terapeuta? Eu já falei bastante, até, né? Eu não sei ficar esperando os pontos para falar, eu vou falando tudo de uma vez. Então, quando um terapeuta está genuinamente presente, ele não apenas ouve o que o cliente está dizendo, não, o que que é ouvir? Não é somente ficar quieto em silêncio, não. Às vezes ele está quieto, mas a cabeça dele está assim, ó. Tem que fazer janta. Ai, não peguei o carro lá, mandei lavar, esqueci de pegar. Ah, mas como essa pessoa reclama? Tá louco, fala errado. Ah, mas fuma, por isso que tá com essa tosse aí. Entende a cabeça do terapeuta? Ou pior ainda, né? Se ele tiver, nossa, quanto problema, não sei o que fazer com isso. Não tenho preparo. Ai, meu Deus, será que vai vir mais coisa aí? Ah, o curso que eu fiz lá não ensinou a mexer com esse negócio aqui, não. Então, ele não está presente. Ele não está presente, né? Quando ele está dessa forma. Então, se ele não tiver nessa presença dentro da terapia, da sessão terapêutica, ele não vai perceber o tremor na voz, aquele silêncio entre as duas falas, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa e fica em silêncio. E muitas vezes, principalmente para quem é constelador, tá? Principalmente, olha só quem é constelador aí, o que que eu vou falar agora. O seu cliente, ele tá lá contando um relato para você, daqui a pouco ele faz assim, ó. Ele fica olhando pro chão. O constelador já sabe. Tem coisa para mexer aí, né? Aí você vai perceber o brilho no olho do cliente. Às vezes ah, o rapaz, ele foi lá, eu estava escrevendo isso aqui, eu até escrevi por conta disso que aconteceu. O rapaz foi lá, ele se separou da mulher, porque a mulher tinha um outro rapaz lá da empresa lá, né? E ele descobriu isso, aí se divorciaram e tal. E ele veio falar comigo porque a empresa mandou, não sei o quê, que ele não estava legal e tal. Aí ele veio. Aí e a separação, como que tá para você? Ah, tá tranquilo. Mas a dor nos olhos dele não estava tranquilo, não. A dor. O olhar dele não estava legal. Ele olhava muito pro lado, assim, suspirava. Falei, nossa, tá sofrendo. E mas e ela, como que ela é? Fala um pouco dela. Quando eu falei isso, o olhar dele só faltou abrir dois holofotes, assim. O amor por aquela mulher, o brilho no olho. Nossa, deu até uma coisa assim no peito. E o movimento involuntário de uma mãe, né? Você percebe, de uma mãe. Você percebe, às vezes, a pessoa, ela tá, que nem esse rapaz, ele estava aqui no dedo da aliança. Olha a importância de tudo isso para ele, para ele. Ele não falou do casamento, do momento lá da cerimônia religiosa, ele não falou nada disso. Mas quando ele colocou, ele ia falar dela, ele colocava a mão no dedo da aliança aqui, aí eu já percebi esse gesto. Pensava, nossa, foi tão importante para ele, por que que foi acontecer isso, né? Eu ficava pensando, mas por que, gente, que acontece um negócio desse? Era para ter dado certo. Não sei nem quem é a moça, até hoje eu não sei ainda. Então, tudo se torna uma linguagem simbólica, tudo se torna. Então, se o terapeuta não está presente, ele não percebe essas nuances aí. E como é que a gente faz com todas essas informações? No caso, né, o que esse rapaz falou para mim, não, eu tô de boa, né? A linguagem do pessoal é tô de boa. Tô de boa. Não, já passou, tô até com uma namorada já.
tô namorando a fulana e tal, não sei o quê. Não, não é nada disso. Tudo que ele falou não significa nada, porque o sentimento dele, a linguagem corporal dele estava dizendo outra coisa para mim. É o não dito, né? Então, na profissão ainda, né, o Bion, ele é um psicanalista que estudou intensamente o campo emocional e a comunicação silenciosa. O Bion, ele não é muito famoso, assim, vamos dizer, querido, né, no meio da psicanálise, porque ele tem um viezinho mais para campo informacional, né, para campo energético. Então, na minha opinião, ele ficaria bem na constelação, né? Ou numa terapia mais vibracional, mas é extremamente importante tudo que ele ensinou para a gente também. Então, ele falava sobre a importância de estar em um estado de sem memória e sem desejo durante as sessões. Lembra que eu falei agora há pouco? O terapeuta às vezes está lá e pensando o que meu marido está fazendo essa hora, sozinho lá em casa, não sai do celular, né? Essas coisas que, né, que às vezes a gente ouve. Então não pode, tem que estar sem memória e sem desejo. Nada de ficar comparando com situações que o terapeuta viveu lá no passado. Nada de fazer isso que eu falei agora aqui, né? Eu falei agora para vocês aqui. O rapaz falou da moça, os olhos dele brilharam e ele pegou no dedo ali. E eu fiquei desejando que aquele casamento voltasse, que aquela relação voltasse. Mas eu não podia. Isso foi um segundo, volto para a situação ali, senão eu não fico presente. Então a gente não pode deixar a mente sair, sair da presença de estar naquela sessão. Ou seja, não se deixar aprisionar pelo que já sabe, passado, nem pelo que espera do futuro, apenas presença. É nesse estado que o campo terapêutico se abre como um holograma. Então, quando a gente começa a estar presente, deixar o nosso cliente estar presente também, vai se formando um holograma da situação ali para gente. Esse holograma é único, é um campo informacional, gente. Além de tudo que a gente já sabe que é físico, existe é, energias extrafísicas. Extrafísicas é isso. Quando a pessoa, eu estou falando de um assunto aqui com vocês sobre presença, e está se formando um holograma aqui a respeito desse assunto, sobre presença, com todas essas informações que vocês estão ouvindo aqui. Algumas, a maioria delas, vocês podem ser que já saibam, já sabem, outras vocês não sabem, mas nós estamos dentro do mesmo campo informacional e dentro desse holograma que está se formando aqui. O terapeuta presente é como um radar altamente calibrado, né? A pineal dele está captando sensações do seu paciente. Então, ele, como um radar altamente calibrado, ele capta o que o paciente não sabe expressar em palavras, mas implora para ser ouvido debaixo da superfície. Essa escuta refinada e essa percepção ampliada potencializam as decisões técnicas e as estratégias do terapeuta. Então, o que que eu ia. Vamos supor que eu não estivesse ligada nos micromovimentos e na expressão corporal desse meu cliente que eu falei, que ainda era muito apaixonado pela ex-esposa. Que tipo de terapia que eu ia dar para ele? A dessensibilização, como eu fiz? Não, eu não iria fazer. Porque eu ia pensar, se eu não tivesse ligado ali, eu ia pensar, ele não está ligado mais na moça, então não precisa fazer dessensibilização. Vou tratar outra coisa, vou tratar o futuro dele, vou tratar outro tipo de situação. Mas não, o que eu tratei, ele, não, mas isso não é importante para mim. E eu não pude falar para ele, mas seus olhos brilharam, não. Claro que eu não vou falar isso. Mas eu tive que falar para ele, isso faz parte da terapia, é importante que você faça, sim. Aí pensa num homem chorando pela mulher quando eu fiz aquilo. Ai, que dó. Então, a gente tem que captar os micromovimentos para a gente poder ajudar o nosso paciente. Isso faz de nós terapeutas experts, terapeutas de sucesso, porque aquela pessoa vai sair do consultório, como sempre aconteceu, a pessoa sai do consultório e ela sabe que ali tem solução para as coisas. Ali tem um terapeuta presente
que está ouvindo, que tá percebendo tudo que eu preciso. Então ele sai, ele vai falar, ele vai trazer a família, vai trazer esse, vai trazer aquele, vai trazer todo mundo. E é assim que acontece com a gente, tá? E você ajuda a pessoa. Coisa mais maravilhosa é a pessoa voltar depois e dizer para você, eu nem tinha percebido, eu nem sabia que eu sofria tanto por causa daquela moça, eu não conseguia nem enxergar a namorada que eu tinha. Agora eu consigo. Então, não tem preço, né? Essas coisas não têm preço. Ah, então, quando a gente está presente, a gente sabe exatamente qual ferramenta vai usar, qual linguagem escolher, qual silêncio permitir e qual intervenção fará o paciente acessar a camada seguinte da sua verdade. Esse pinguinho que eu contei para vocês aqui já falou de uma camada superficial que estava escondendo as camadas de baixo, né, que estavam escondidas ali para quê? Para ele sobreviver a essa situação de extrema dor que ele estava passando. Vamos ver aqui se tem pergunta. Não tem pergunta, gente? Eu já vou começar a me achar, porque eu vou pensar assim, olha, tá tão boa a aula que, ou tá tão desinteressante que não tem pergunta. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode abrir, tá? Bom, ok, tá todo mundo quietinho. Opa, tem uma pergunta agora. Vamos ver. É que se eu sair daqui, eu vou sumir da tela. Vamos ver. Ah, Juscelane, tá muito claro. A Daniela falou que tá muito claro. Por isso não tem pergunta. Ah, bom, então tá ótimo. Isso é importante, gente. Tem que estar muito claro, sim. Porque todos esses assuntos que a gente fala aqui são de extrema importância, vocês percebem, né? São assuntos que têm que ser destrinchados assim dentro, até para a nossa vida, não é só para nosso trabalho como terapeuta, não. Então vamos falar agora da presença deslocada. Presença deslocada, aí entra numa profundidade muito importante para nós terapeutas. E vai depender muito também de qual técnica que a sua terapia ela tem como eixo, né? Porque o pessoal que está na mentoria sabe que a gente cria uma metodologia específica do aluno e cada um tem o seu eixo. Não é todo mundo, só porque fez o psicoterapia holística 360 graus comigo, que todos vão fazer a terapia igual. Não mesmo. Cada um tem o seu eixo de trabalho. Cada um tem a sua metodologia específica que tem ressonância com você, que é do seu jeitinho. Vocês iriam ficar muito surpresos se vocês soubessem a diferença que é de um colega seu que fez, inclusive escolheu os mesmos três módulos no módulo 7, que você pode escolher, né? Três entre aqueles sete lá. Então, às vezes, o aluno ele escolheu os mesmos três no módulo 7 e o resto do curso é tudo igual para todo mundo, né? Mas aí, quando eu vou criar a metodologia, é totalmente diferente. Dá até para os dois trabalhar juntos, em conjunto, sim, e um complementando o outro. De tão diferente que é a metodologia de cada um, e cada um fica expert na sua, porque é da sua ressonância. A gente cria para vocês, dentro da mentoria, uma metodologia que é ressonante com você. Você não vai fazer igual ao seu colega. Você é único, assim como cada cliente é único. Você tem um olhar diferente, você tem uma mente diferente, você tem uma ancestralidade diferente, você tem células diferentes, tudo diferente. Então você não vai trabalhar igual, né, a outra pessoa. Por isso que é importante ter metodologia própria, para que você consiga saber extrair o máximo de você dentro do seu trabalho. Então vamos falar de presença deslocada. Presença deslocada, aqui no primeiro item. A presença substituída pelas lealdades invisíveis. Estar presente, verdadeiramente presente, exige liberdade interna. Você tem que estar livre, você não pode estar preso em nenhum ancestral, você não pode estar representando ou tentando
resolver algum emaranhado, algum movimento interrompido de alguém da sua ancestralidade. A lealdade invisível é o fio invisível que prende, né, a pessoa a algo que ocorreu há muito tempo, em outra geração, com outra pessoa, um ancestral seu, como eu já falei. É uma fidelidade psíquica, energética, a um ancestral que foi excluído, injustiçado, humilhado, abandonado, frustrado, ofendido, qualquer coisa nesse sentido. Tem várias hipóteses aí, né? Ou que sofreu uma perda irreparável. Isso aqui é doído, hein? Isso aqui é doído quando é ancestral que teve uma perda irreparável, porque é uma pessoa que não consegue se realizar na vida com nada. Com nada. Ela anda, 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 bate cabeça aqui, bate cabeça ali. E ela está sempre buscando, 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 buscando. O quê? Aquilo que ela perdeu. E geralmente é um grande amor ou é um filho. Agora, dentro da constelação financeira, nossa, é muito pessoa que não consegue prosperidade financeira. Faz mentoria, faz isso, faz aquilo, faz desbloqueio, vai em tudo quanto é pai de santo, e tudo quanto é coisa. Mas não desbloqueia a prosperidade, a riqueza, né? Não desbloqueia a riqueza. Por quê? Porque ela está sendo leal a alguém lá da ancestralidade que aconteceu alguma coisa, tem um movimento interrompido lá. Então ela não vai conseguir. Então tem várias hipóteses aí só fazendo mesmo, né? O mapeamento lá para saber o que é que aconteceu que aquela pessoa não consegue sair. Se joga a corda, a pessoa não consegue pegar a corda. Então é só desse jeito fazendo aquele levantamento lá que a gente faz. Esse ancestral, esse evento, essa dor não resolvida passa a viver dentro do descendente, como uma missão inconsciente da reparação. Então, essa pessoa que está aqui hoje, vivendo no nosso ano 2025 aqui, vamos falar de adulto, né? Aqui a gente trata de adulto. Então, essa pessoa, ela tem uma frequência energética muito parecida, né, com aquele ancestral que foi lá na quinta geração, na sexta, na sétima geração, até a sétima. Ela tem uma frequência, uma vibração, frequência vibratória muito parecida. Então, aquele movimento interrompido que forma um holograma lá, acaba vindo para ela, porque por ressonância, por ressonância. Aí ela não sabe disso, mas ela vai representar aquela frustração, aquela dor. Porque a gente sabe, gente, que todo momento de grande dor, de grande susto, de grande medo, de grande felicidade, tudo que é uma energia muito forte, ela gera um holograma. Pode ser um holograma bom, pode ser um holograma ruim. Agora, o holograma bom também faz mal? Também faz mal. Também faz mal. Então, eu nunca vi em nenhum lugar, pelo menos na maioria dos cursos que eu fiz, eu só fui aprender isso, não foi em curso aqui do Brasil, tá? Que um holograma bom, de uma felicidade extrema, também atrapalha a nossa vida. Também é um movimento interrompido. Então, prosseguindo aqui, sem saber, o cliente não vive no presente. Ele representa o passado. Lembra que eu falei do holograma bom também? Então, a pessoa não consegue estar presente aqui no presente. Ele carrega um luto que não é seu, uma culpa herdada, uma promessa não dita, um movimento interrompido que deseja completar. Agora vamos supor, vou dar um exemplo só, mas tem muitos exemplos, tá? Desse holograma de uma felicidade intensa que essa pessoa recebeu e gerou um movimento interrompido. Vamos ver, vou fazer uma pesquisa aqui. Alguém de vocês consegue imaginar o que que seria isso? Um exemplo de movimento interrompido, de um holograma, de uma situação de extrema felicidade que alguém recebeu, e por ressonância, alguém vem hoje e pega para si esse movimento interrompido e atrapalha toda a vida da pessoa. Alguém consegue imaginar algo desse tipo? Que situação seria? Vamos ver, gente, vamos participar um pouquinho para ficar mais interessante para vocês também.
Pode abrir o microfone para falar aí que fica melhor até do que escrever. Escrever demora, enrola um pouquinho, já fala logo e pronto. Ninguém se arrisca. Deixa eu ver quem que. Elis não consegue imaginar. É isso que eu estou falando para vocês, gente. Tem coisas que é tão óbvia, é tão óbvio, mas ninguém fala pra gente. Ninguém fala pra gente. É tudo, às vezes é um pouco superficial, né, que a gente vê por aí. É tão óbvio. Gente, deixa eu ver qual caso que eu vou falar, porque a gente tem que dar explicação, e eu gosto de dar exemplo, assim como todos os teóricos dão exemplo nos livros, né, para a gente poder entender. Ah, a menina que eu fui fazer uma regressão com ela. Acho que a minha irmã está aqui, a Karen, ela vai lembrar desse caso aqui, que ela sabe que ela estava lá no consultório comigo. A menina foi fazer a regressão na menina. E ela regrediu para um momento em que ela estava se casando com o amor da vida dela na praia. Ela morreu afogada. Ninguém consegue imaginar, né? Ué, mas cadê o movimento do holograma de felicidade aí? Não é tão óbvio. A menina estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, ela teve uma parada cardíaca, não sei o que lá, e ela caiu na água e acabou afogando. Isso há não sei quantas vidas atrás, que isso eu já não me lembro mais. Então, na regressão, ela chegou a pôr água da boca para fora. Ela ficava engasgada e a água saía pela boca, assim. E por quê? O que que foi a vivência dela? E ela toda fazendo assim, cheia de água na garganta, né? O que que foi a vivência dela? Ela ficou tão feliz, tão emocionada. Era um negócio de tribo, alguma coisa assim. Eles faziam rituais na água mesmo, né? De casamento, de índio, alguma coisa assim. Tão emocionada que ela tinha um problema cardíaco naquela vida lá, e nessa ela tinha também. E aí aconteceu isso, ela caiu e se afogou. Não realizou o casamento com o amor da vida dela, ela não teve a família, os filhos que ela queria. Porque na época, as gerações atrás, o sonho da moça era se casar e ter um monte de filho com aquele homem que ela amava, né? Não que hoje ainda não seja, né? Ainda é. Mas a gente tem mais coisas que a gente sonha, não é só isso. Então, aí essa menina morreu, ela não se casou com o homem, com o amor da vida dela, aconteceu isso. É um movimento interrompido. Aí vem as pessoas, inclusive chegou nessa minha paciente que aconteceu isso, que ela não conseguia namorar, ela já tinha não sei quantos anos, o sonho dela era casar, ter um marido, ter filhos, e ela não tinha, ela já tinha passado da idade de ter filhos já. E, e aí fomos ver, era isso que tinha acontecido com ela. É um movimento interrompido de extrema felicidade. Chocou, né? Essa pessoa está biologicamente aqui, mas psicodinamicamente lá. A sua presença é parcial, o seu agora é sequestrado. Então, ela está parcialmente aqui. A outra parte dessa minha cliente, que foi o exemplo, ela estava lá no passado, daquela ancestral dela, cada um vai ver do seu jeito. Eu gosto de falar de memória celular. Ela acessou memória celular de antepassada dela, de uma mulher do passado dela. Poderia ser o homem, não sei. Eu não sei falar para vocês, é só homem, é só mulher, eu não sei. Como que eu vou falar uma coisa que eu não sei? Mas aquele segundo a vivência dela, era a mulher mesmo, com vestido de noiva e tudo, do jeito que ela sonhava, que ela falava para mim. E ela acessou isso porque ela, parcialmente, ela vive naquela situação, um movimento interrompido daquele casamento. Ela morreu solteira, porque não foi realizada a cerimônia de casamento. No momento que estava sendo realizada, ela não aguentou de tanta emoção. E como era na água, né, na beirada da água ali, não tinha, né, o socorro que tem hoje, né, o pronto-socorro, então aconteceu isso. Tá? Então, são presença substituída pelas lealdades invisíveis.
Qual é a outra presença deslocada? Ninguém perguntou, que incrível. A outra presença deslocada. Traumas gestacionais ou de infância também. Quando o ventre, que deveria ser um templo sagrado, era, na verdade, um espaço de susto, de rejeição, de medo ou de solidão. Muitos adultos vivem em piloto automático porque nunca aprenderam a habitar o agora. Não por uma escolha racional, mas porque desde muito cedo, lá no ambiente uterino, intrauterino, o agora, que era o presente naquele momento, foi um lugar perigoso demais. Então formou aquele cérebro. Lembra? O universo da neuropsicanálise, da psicossomática pré-verbal, antes de aprender a falar e se comunicar, a gente sabe que o feto sente tudo por conta do desenvolvimento, né, do tronco encefálico. O sistema límbico está em formação. O córtex ainda não entende, mas sente. Lembra que eu sempre falo aqui nas aulas que os bebês, os fetos, os embriões, eles têm sensações. Têm sensações. As emoções já se inscrevem nas células. Olha que informação primitiva, que é a base de tudo ali, já naquele momento, os 3 primeiros meses. Então, se inscrevem nas células, nos batimentos cardíacos, nas vísceras, através da epigenética. Então, uma mãe que está grávida de um bebezinho, de um feto, né, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a mãe já está passando nervoso ali por algum motivo, o batimento cardíaco da mãe vai tum, tum, tum. Já não está mais, porque ela está nervosa, né? Aquele líquido já começa a ficar ácido, o líquido amniótico, toda a bioquímica já mudou, e o bebezinho ele está recebendo tudo isso. Está formando o sistema cerebral, o mapa neural dele, as percepções dele dessa forma aí. Então, ele consegue estar presente se ele está assustado o tempo todo? Essa pessoa, ela vai nessa posição de presença deslocada, porque ela tem que estar o tempo todo de olho aqui, ela não está presente nela, no eixo dela, está de olho no ambiente. É arriscado, é perigoso, vai entrar um ladrão, vai entrar um bandido, alguém vai, não sei o quê, uma bala perdida, alguém vai me assaltar e tal, vou ficar doente, vou comer isso daqui, vai me fazer mal, vou parar no hospital, vou acabar morrendo, vou ficar intoxicado. Então, tudo para essa pessoa, ela não está presente, ela só está fora o tempo todo. Então, que tipo de útero essa consciência habitou? Eu ia colocar essa alma habitou, mas eu acho que aí fica muito pesado e profundo, né? Mas também é alma, né, gente? Que tipo de consciência, que tipo de útero essa consciência, essa alma habitou? Que tipo de mundo emocional essa criança enfrentou? Quais as mensagens invisíveis que ela carrega até hoje e que impedem essa pessoa de estar presente inteira no aqui e agora? Quando o terapeuta olha para isso com reverência, com presença, recolhendo, deixa outra pessoa existir, sem pressa, com presença, ele se torna a primeira presença segura que esse paciente vai encontrar na vida dele. Porque ele foi ali para isso, não é igual a mãe, o pai, os irmãos, a casa, a vida, a escola, o trabalho, que estão presentes, estão, principalmente a mãe. Mas tem uma série de outras coisas acontecendo, e ele não está focado na cura dele. Quando ele vai procurar um terapeuta, ele vai ali para olhar para o problema dele. Então, o terapeuta é a primeira pessoa presente de verdade que ele encontra na vida. Olha o tamanho da responsabilidade, da nossa responsabilidade, gente. Olha o tamanho. Por isso que eu sempre falo nas aulas, eu sempre falo, gente, é muito importante ser psicoterapeuta, ser terapeuta. É muito importante. Porque se o seu cliente, seu paciente, ele foi lá para expor, para se colocar na sua mão, você tem uma coisa preciosíssima na sua mão. Tem que estar muito bem preparado para fazer o melhor possível que você pode com aquilo. Presença não ensina com palavras, presença se transmite pelo estado de ser. Adianta você ser um terapeuta e falar, eu vou te ajudar, ixi, daí eu resolvo para você rapidinho. Eu tenho um monte de ferramenta, eu vou te ajudar sim. E fala um monte de coisa, né? A gente vê muito isso. Fala, 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 fala. Tá vendendo sonho para o cliente. Vendendo sonho, que ele não tem nada daquilo.
Ele pode até pensar que ele tem e achar que aquilo, desse tamanho aqui que ele tem, que ele acha que ele já pode tudo com aquilo lá, né? Nem tem nem preparo direito. Aí ele fala assim: eu vou resolver esse problema assim. Ele não resolveu nem o dele. Ele fez mentoria, uma mentoria boa. Ele fez os cursos bons, mesmo profundos. Ele pode oferecer isso para o cliente. Ele oferece verdade ou ele oferece sonho? Aí é que a gente precisa prestar atenção nisso, né, gente? Lembrando sempre da lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Se você tem pouco para dar, você vai receber o quê? Cliente bom, cliente de confiança, um monte de cliente. Não, você não tem para dar. Como é que você quer receber tanto assim? Agora, se você tem, você faz essa mentoria. Quem está na mentoria sabe o que eu estou falando. Quem está na mentoria Premium, principalmente, sabe. Na mentoria Semente já sabe, mas na Premium é completa. O aluno sai de lá totalmente novo, novinho em folha, todo recalchutado. E aí ele pode oferecer para o seu paciente: olha, eu tenho como te ajudar. Ele pode, porque ele já está curado daquilo. Ele já está curado. E ele tem ferramentas, ele tem metodologia, ele tem tudo o que precisa. Então, ele está fazendo um equilíbrio entre o dar e o receber. Aí ele vai precisar cobrar R$ 30, R$ 50, como o pessoal, o terapeuta cobra por aí? Não, ele pode cobrar R$ 200, sim, em 2025, 250. Ele pode cobrar 2.000, dois e pouco por um pacote terapêutico. Depois do primeiro pacote, a pessoa sabe que ele está vendendo o que ele está dizendo realmente. Ele está entregando, aliás, o que ele está falando que entrega. Então, já valorizou, já validou o trabalho dele. Ele está vendendo verdade, ele não está enganando o cliente. E para o terapeuta sustentar esse espaço curativo, ele mesmo precisa ter olhado para a própria gestação e para as próprias dores infantis. Ninguém guia o outro para um lugar onde nunca teve coragem para ir. Ninguém guia o outro para um lugar que ele não enfrentou ainda. Como que a gente vai oferecer para o nosso cliente, para o nosso paciente, algo que a gente não tem? Desequilíbrio entre a lei do dar e o receber, né? Vendendo mentira. Onde que a gente vai parar vendendo mentira, enganando alguém? Óbvio onde a gente vai parar, né? O essencial é o óbvio. Então, vamos para a terceira presença deslocada, que é o setênio. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Gente, não é possível. Qual que é a pergunta, então? Deixa eu ver se o pessoal tá aí, né? Bom, essa aula não vai ficar disponível, tá? Tá. Então, vamos lá por setênio. Quem falou dos setênios para nós foi um antroposofista, Rudolf Steiner, e ele é o criador dessa filosofia dos setênios, que fala de que a cada 7 anos a gente muda as nossas questões internas, a gente vai amadurecendo e automaticamente a gente muda forma de pensar, sentir e agir. E porque também nós estamos num outro momento da nossa vida. Por exemplo, o primeiro setênio, que é desde a concepção até os 7 anos de idade, esse é o único setênio que é maior, porque ele inclui a gestação. Quem está no primeiro setênio, obviamente, não vai ter as mesmas condições intelectuais, psicológicas e físicas daquele que está no último setênio, por exemplo, né? Que está no sétimo setênio, que é os 50 anos de idade. Não vai estar. Então, cada setênio é específico, tem suas questões específicas. Então, Rudolf Steiner, ele falou muito sobre isso para nós, e é muito importante a gente saber sobre isso, gente. Muda tudo que a gente entende sobre as pessoas, quando a gente tem essa consciência dos setênios. Para os maias, olha, lembrando da aluna de novo, que falou algumas coisas para mim, e eu resolvi colocar aqui dentro também para vocês.
O tempo é considerado um tecido cíclico. Cada 7 anos representa uma oportunidade de reconstrução energética, mental e espiritual. Assim, quem está vivendo o seu setênio atual, mas não está presente, falha em acessar essa nova mentalidade de renascimento. Então, para os maias, cada 7 anos é renascimento. Sem estar no agora, a consciência permanece presa ao setênio passado ou ansiosa pelo ciclo seguinte, perdida no tempo que já foi ou o que ainda não é. Nossa, horrível isso, né? Como é que a gente trata um negócio desse, gente? A constelação familiar mostra com clareza isso. A constelação, como eu falei para vocês na aula passada, ela é muito abrangente, mas tem que estudar muito, né? A vida inteira estudando para a gente começar a entender. Mas assim, a entender as nuances muito específicas, porque a constelação por si só, se você pegar na internet ali e perguntar lá o que é constelação familiar sistêmica, a internet vai dar um texto de 10 linhas ali para você, pronto, você já entendeu, já mudou sua vida a partir daquilo. Já começa a perceber que não é nada daquela bobageira que a gente pensava, que é tudo oba-oba. Não, tem leis biológicas, tem leis da natureza que a gente tem que seguir. Se não seguir aquilo, não adianta querer ser feliz, porque não vai dar tudo errado, né? Então aí a gente encontra a resposta, porque a pessoa chega e fala, por que que tá tudo errado na minha vida? Por que que eu não consigo isso, não consigo aquilo? Olha as leis sistêmicas dela. Isso aqui na internet você pega, tá? Mais superficial assim. Olha como é que ela está agindo dentro das leis sistêmicas, das leis da natureza, das leis biológicas. Como que ela está agindo? Não está cumprindo nada. Não vai dar certo nunca na vida dela as coisas. Isso é básico. Agora, cumpriu as leis, a probabilidade de dar certo, gigante. Quem não ocupou seu lugar no tempo, não ocupa seu lugar no sistema. Quem se rebela como adolescente aos 40 anos, que é o setênio da busca por algo superior, pode estar querendo vingar uma juventude castrada pelos pais. Então, muitas vezes, aqueles pais rigorosos, né, que não deixam a pessoa fazer nada, e aí a pessoa se casa, tem família, não sei o quê, chega nos 40 anos, começa a fazer tudo quanto é coisa. E namora, e não sei o quê, pensa que é menininha, e o rapaz pensa que é um rapazinho, né? Aqueles coroa que pensa que é menininho. O que acontece aqui? A pessoa não está no setênio dela, ela está ainda tentando resolver as questões do setênio passado, do setênio ali da juventude, um ou dois setênios antes. Às vezes, num setênio, olha, quem comporta como criança aos 50, 50 é o reinício dos setênios, né? A gente fala sobre isso no curso, que aos 49 parou, aí começa uma outra fase lá, né? Como se você voltasse na gestação de novo. Então, às vezes, a pessoa está aqui e ela pode estar querendo representar uma exclusão infantil no sistema familiar. E só acontece isso aqui nos 50 anos. E aí o pessoal fala assim: nossa, a pessoa chegou nos 50, pirou, parece uma criancinha. Não estou falando de Alzheimer nem nada disso, não, tá, gente? Estou falando de outras coisas aqui, né? Falando de comportamento. A pessoa pirou, pensa que é criancinha, quer atenção, só porque os filhos casaram, tá se sentindo abandonada, se sentindo vazio, fica reclamando. Vai tocar a vida, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai se virar. Não, gente, você não sabe a história dela ou dele, você não sabe a história da pessoa. Muitas vezes ela está representando essa exclusão porque agora que ela está no setênio, que ela está numa frequência que ela pode representar essa exclusão no sistema familiar. Quem nunca assume uma postura adulta pode estar preso a uma fidelidade invisível de impotência ou culpa ancestral. Resumindo aqui. E quando isso acontecer, a presença não se instala, porque a pessoa não está presente no setênio dela, não está presente no corpo dela, na vida dela, na, na, na situação dela, nas circunstâncias dela. A pessoa fala, trabalha, se relaciona, mas sua consciência e sua alma não estão ali. Ela está agindo como se ela fosse outra pessoa. Então, ela não está presente. Então, é uma presença deslocada, fragmentada.
vivendo no tempo que não pertence a ela. Gente, não é possível que aqui não tenha dúvida nenhuma. Vamos ver. Silenciar o ego. Como é que a gente faz para silenciar o ego, né? Porque tudo isso aqui, gente, a gente, para conseguir essa presença quando você está com o seu paciente, quando você está conversando com uma pessoa, qualquer coisa que você esteja fazendo, para você conseguir isso, você tem que silenciar o ego. Mas como que faz isso? Antes das sessões, você tem que ir para a sessão com o ego silenciado. Porque quem é que não tem problema? Eu nunca conheci, não conheço. E como é que você faz para ir lá na sessão inteiro, presente? É tão interessante, vou até dar um comentário aqui. É claro que muitas vezes na minha própria vida eu passei por vários problemas, como todos vocês, como todo mundo, né? Que bom, né? Que a gente passa por isso, porque a gente vai crescendo, vai desenvolvendo um monte de coisas, né? Depois da guerra, todos os países pós-guerra desenvolvem muita tecnologia, muita coisa, desenvolvem riquezas, fica muito rico depois da guerra. Por quê? Porque a escassez obrigou aquele povo a se desenvolver. Por que que os alemães eles desenvolveram os equipamentos mais fortes e poderosos de todas os países? Por quê? Porque o pós-guerra dele, durante, né, finalzinho e pós, fez com que eles desenvolvessem equipamentos que não quebrassem, que durassem muito, porque eles não tinham condições. Não é como o do chinês, por exemplo, que quebra facinho para você ir lá comprar outro. É baratinho, mas é descartável. Do alemão, não, se compra o equipamento deles é pelo resto da vida. Por quê? Questão da guerra, né? Eles lidaram com a guerra dessa forma. Então a gente passa por uma série de coisas na vida, uma série de coisas na vida que às vezes você vai para o consultório fazer um atendimento e aí você fala assim: como que eu vou fazer isso hoje, meu Deus? Tô arrebentada. Como que eu vou ouvir o dia inteiro, o tempo que eu atendia, desde 9 da manhã até, às vezes, 8 horas da noite, né? Como que eu vou atender o dia inteiro desse jeito que eu tô, nem dormir de noite? Muitas vezes aconteceu isso. Nem como que eu vou fazer? Mas é tão. A gente acaba, pela prática, né? Isso que eu falo, é o treino. A gente acaba treinando tanto isso, a gente acaba fazendo com que o nosso cérebro compreenda que aqui a gente doutrina o nosso cérebro, forma o caminho neural. Então, eu entrei na sala, sentei ali, peguei a ficha se não for a primeira vez, a ficha do meu cliente, dei uma olhada antes de falar com ele, acabou, desliguei. Desliguei de tudo. E ali eu vou o dia inteiro, não tem ego, pode me reclamar do que for, eu nem me lembro do que aconteceu comigo. É como se eu pegasse e falo, fica aqui, depois eu te pego de volta. Aí eu vou o dia inteiro ali e tal. Na hora do almoço, falo, não, fica aqui. Não vem me atormentar, fica aí. E aí, de noite, acabei de fazer o atendimento, todo mundo tá tudo em paz, tá tudo certinho. Não projetei nada em ninguém, não deixei ninguém projetar nada em mim também. O que que acontece? Aí eu vou lá e pego o meu problema. Aí dá uma impressão que ele tá um pouquinho mais leve. Talvez porque eu deixei ele de lado ali, ele falou, ah, não adianta eu ficar insistindo que a impressão é que dá que fica um pouquinho mais leve. Assim foi a vida inteira. Espero que para vocês seja assim também. Mas o que que a gente faz antes para silenciar esse ego, né? Dos próprios problemas para não projetar? Exercícios de respiração para acalmar o nervo vago aqui, né? O nervo vago ele vem aqui, ele vai para o corpo todo, lá passa pelos pulmões, intestinos e tudo. Então, exercício de respiração para controlar a ansiedade, para controlar a crise de pânico, que eu não tenho, mas algumas pessoas têm. Salmos, como eu falei para vocês, eu gosto muito dos salmos. Não é por religião, não é por nada, é porque eu vejo muito sentido e eu sei da egrégora, eu não sou boba, eu sei da egrégora que os salmos têm, né? Uma coisa
que é reconhecida, que é valorizada, que tantas pessoas amam, que tantas pessoas se sentem acolhidas com aquilo, como que não vai ter energia aquilo? Como que não vai ter egrégora, gente? Como que não vai ter campo informacional, campos mórficos? Lógico que tem. Então, eu gosto muito de salmos, sempre tive os salmos que eu particularmente me identifico. Então, isso é uma forma de silenciar ego, né? Também. Cortar com cordões de ligação com a pessoa, um corte simbólico. Eu também eu fiz a formação em cura prânica, não utilizo no trabalho, mas eu fiz a formação, então a gente faz um corte do umbigo, né? Um corte imaginário simbólico, a gente corta o cordão no umbigo e os cordões todos que o cliente passa por na gente, né? Então a gente, dentro da cura prânica, a gente aprende a fazer esse corte. Então, eu estou falando essas coisas agora porque são perguntas que eu ouvi tanto ao longo, desde 2014 que eu dou curso online, né? 2014, já faz 11 anos. Então, eu sempre ouvi o pessoal me perguntando e eu nunca podia e não queria também falar. Agora eu falo tudo. Então, a cura prânica me ensinou a fazer isso e funciona muito, tá? E fazer também os escudos, me colocar dentro de um escudo energético e tal. E honrar a presença divina da outra pessoa. Isso aqui é primordial, gente. Primordial. A pessoa entrou na sala, é automático, mentalmente, eu já estou honrando a presença divina da pessoa e agradecendo pela confiança, pela presença. E a pessoa vai embora, leva tudo que é seu, eu fico apenas com o que é meu. Isso é da constelação. Então, essa é uma forma que eu e muita gente utiliza essas formas aqui, tá? E funciona muito, ok? Alguma pergunta? Enquanto vocês pensam na pergunta aí, olha, isso não é nem 9 horas, que bom. Eu vou falar de ferramentas poderosas que eu vou oferecer para vocês aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, tem 8 pessoas. Ferramentas poderosas. Então, eu tenho essa oferta especial e limitada para os meus alunos, que você pode, nessa oferta, você pode adquirir 2 dos meus cursos, que são cursos poderosos, que juntos eles funcionam muito bem. Muitos de vocês que estão aqui já estão nesses 2 cursos, tá? Então, eu estou oferecendo aqui para vocês um combo. O pessoal vai pedindo, eu vou colocando aqui nas aulas. Então, esse combo, ele é assim. O que que você vai receber? O curso de constelação familiar sistêmica, que é um curso completão, é um curso longo, completo. Você vai ter um ano lá para você acessar. Vai aprender tudo que é tipo de forma de constelar. Você vai escolher a sua, da sua ressonância. E ali naquele curso ele tem outras vertentes da Brigitte de Ribes. Não é aquela coisa tudo igual que você vê em todo lugar, não. Ele tem outras visões aqui. Né? Os meus cursos eles têm umas variações assim bem diferentes, interessantes e que, é claro, né, funcionam, são eficientes, eficazes, senão eu nem ofereceria. Então, é um curso completo, profundo, transformador, que vai além das técnicas básicas, como eu falei. Você aprende a decodificar as lealdades invisíveis, isso aqui é o básico, né? Os emaranhamentos familiares, os movimentos interrompidos, traumas gestacionais, memórias ancestrais, constelação gemelar também, você vai aprender a trabalhar aqui, tá? Que não é em todo lugar que você aprende a constelação gemelar. Então, você começa a ver o indivíduo como um todo. Então, são aulas com profundidade clínica, porque eu coloco nas aulas tudo que eu aprendi na minha clínica. Não é só o que eu aprendi teoricamente dos professores dos cursos que eu fiz, não. Embora eu tenha feito só curso bom, porque eu gosto de coisa boa. Leitura de campo morfogenético. Raramente você ouve algum professor falando muito sobre campo morfogenético, explicando como é que isso existe cientificamente, explicando o que que é o campo mórfico e campo morfogenético. Isso aqui eu tive que ir atrás de muita coisa para entender, para poder falar para vocês, tá? Porque muita gente leva para o espiritual isso daqui. Se você quiser levar para o espiritual, à vontade. Até tem até uma lógica, sim. Agora, eu gosto da explicação científica
e energética das coisas. Então, eu fui procurar saber, eu fui olhar tudo quanto é coisa. Gente, vocês não têm noção o que que eu tenho aqui do lado aqui de mim. É uma estante gigantesca que tem tudo quanto é livro que vocês imaginam de tudo isso que eu falo para vocês aqui. Não vou virar a câmera porque ó, qualquer dia eu viro a câmera para vocês verem aqui. Quantidade de livro que eu estudo antes de falar qualquer A para vocês. Não, não profiro um A se eu não tiver, ó, destrinchado o negócio para poder falar, tá? Aplicação prática para consultório, aplicação online, constelação individual, grupo, âncora simbólica na água. Aí você vai escolher o que você gosta mais. Embasamento sistêmico e espiritual também, porque eu falo lá no curso como lidar com energia intrusa no campo. Isso aqui é importante a gente saber. Gêmeo esvanecido, proteções e etc. Nessa formação, o terapeuta vê como um campo coletivo. E mais o curso Chave Mestra, que é um complementar do curso de constelação. Por quê? Porque às vezes falta para o aluno, e por isso que eu coloco esses cursos aqui. Eu percebo que falta para o aluno ele ter uma anamnese realmente eficiente, prática e fácil de fazer, sabe? Não aquela coisa que, né, antiga que a gente usa assim, tem que usar até para pegar experiência. Mas esse curso Chave Mestra, rapidamente, em uma sessão, você já capta tudo, tá bom? Capta tudo. E é uma ferramenta precisa e estratégica que você pode ter nas mãos para identificar códigos mentais e emocionais que sustentam os sintomas do seu cliente. Através de uma metodologia exclusiva desenvolvida por mim, a base é uma ferramenta que já existe, mas eu coloquei algumas minhas percepções ali, pela minha experiência clínica, para poder colocar ali para vocês, tá? Deixa eu parar essa gravação aqui.